Na lição de número 10, avançamos sobre o estudo da Santíssima Trindade, olhando ainda para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Agora sobre um aspecto muito mais prático, o Espírito Santo como o capacitador da Igreja. O tema nos conduz à promessa feita por Deus e ao seu cumprimento histórico, mostrando que o poder do Espírito Santo não é um privilégio de alguns, mas a provisão de Deus para todos os que creem. O texto áureo em Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A, diz: "E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne." Essa promessa, registrada séculos antes de Cristo, revela o propósito de Deus de agir de forma ampla e poderosa. E o fundamento bíblico aqui é claro. O Espírito seria concedido não apenas aos líderes, como em alguns casos no Antigo Testamento, mas a filhos, filhas, jovens, velhos, servos e servas. A verdade central é que o derramamento do Espírito Santo tem caráter universal dentro do povo de Deus. Em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, vemos o cumprimento dessa promessa em Pentecostes. O Espírito Santo desce com sinais visíveis e audíveis, enchendo os discípulos e capacitando os mesmos a falar conforme ele concedia. Aqui entendemos algo essencial. O Espírito não veio só habitar os crentes, veio para revesti-los de poder para testemunhar também. E doutrinariamente isso confirma que o Pentecostes não foi um evento isolado, mas o início de uma nova fase na história da redenção. Em Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, nós vemos que essa compreensão se amplia, ao mostrar que também os samaritanos receberam o Espírito Santo. E aqui o Evangelho ultrapassa barreiras culturais e religiosas. O mesmo Espírito atuando em diferentes contextos reforça a unidade da Igreja e a continuidade da promessa de Deus. Na leitura bíblica em classe ainda, 1 Coríntios 12, de 4 a 7, o apóstolo ensina sobre a diversidade dos dons, de ministérios e operações. Mas ele afirma, mas o Espírito é o mesmo. O texto traz que a manifestação do Espírito foi dada para o que for útil. E aqui está outro ponto doutrinário fundamental. Os dons não são para exibição pessoal, que veremos ao longo da lição, mas para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito capacita cada crente com habilidades especiais, visando o crescimento saudável da igreja local. A verdade prática diz: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Se trata de uma experiência emocional, mas de capacitação de Deus para o serviço, para a santidade e o testemunho eficaz. Nesse primeiro ponto, nós somos conduzidos à base de tudo, a promessa do derramamento do Espírito Santo. E antes de falarmos sobre os dons espirituais e as manifestações ou poder, precisamos que tudo começou com uma promessa, feita por Deus e finalmente cumprida na história. E o primeiro subponto destaca uma promessa de abrangência universal. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de forma específica, sobre pessoas específicas e para missões determinadas. E podemos observar isso ao longo do Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. Também eles profetizaram, segundo Crônicas, capítulo de número 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Era uma atuação pontual. Mas em Joel, capítulo 2, versículo 28, cerca de 8 séculos antes de Cristo, Deus anuncia algo novo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não significa que toda a humanidade, de maneira automática, e sim sobre todos os que invocam o nome do Senhor. Como o próprio Joel esclarece no versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E nos evangelhos essa promessa é confirmada. Mateus capítulo 3 e versículo de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso é pronunciado em Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 16. Assim como também no Evangelho de João. A verdade central aqui é clara. Na nova aliança, o agir do Espírito rompe barreiras sociais, culturais e espirituais. Jovens, velhos, homens, mulheres, servos e livres são alcançados,
revelando mais uma vez a amplitude da graça de Deus e a natureza missionária da igreja. O segundo subponto mostra uma promessa com ação sobrenatural. Joel fala de profecias, visões e sonhos. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, aprendemos que profecia edifica, exorta e consola. Mateus capítulo 1, versículo 20 e Atos 16, versículo 9, vemos sobre sonhos e visões como instrumentos da direção divina. Atos capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Como vimos em 1 Coríntios 14, essas manifestações não são espetáculo, são edificação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Romanos capítulo 8, versículo 14, lemos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Vemos então que o poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, não é apenas interna, mas dinâmica. Em Atos 1:8 lemos a palavra virtude, palavra que do grego é dynamis, significa poder em ação. É capacitação para testemunhar, servir, libertar e anunciar Cristo com autoridade. O Espírito não foi dado como exibição pessoal, mas para a missão. O terceiro subponto ensina que é uma promessa para os últimos dias. Joel fala, e naqueles dias, expressão que aponta para o tempo do Messias, como vemos também em Isaías capítulo 2, versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Miqueias capítulo de número 4, versículo 1 diz, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Atos capítulo 2, versículo 17, na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, Pedro identifica o Pentecostes como o início desses dias, como o início desse cumprimento. Os últimos dias começam com a vinda de Cristo e continuam até hoje. Em João capítulo 15, versículo de número versículo 26, Jesus afirma que enviaria o Consolador. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Uma confirmação do cumprimento desse período. Em Atos capítulo 2, versículo 39, reforça que a promessa é para todos quantos o Senhor chamar. Portanto, está claro nas Escrituras que a promessa não ficou restrita ao episódio do cenáculo. Ela permanece vigente durante toda a dispensação da graça. É o que diz a verdade prática da lição, que o derramamento do Espírito é atual, para hoje, é para a igreja. Cabe aqui uma pergunta. Você crê nessa promessa? Você tem buscado vivê-la? Esse tópico nos convida a essa reflexão. Não basta conhecer a doutrina do Espírito Santo. É preciso depender dele diariamente, viver a comunhão com ele. O segundo tópico da lição traz um momento decisivo da promessa. Cumprimento, o poder para testemunhar. E aqui não estamos mais apenas diante de uma promessa ou de uma profecia, mas de um fato histórico que marcou o nascimento da igreja e a sua missão no mundo. O primeiro subponto destaca que o Espírito Santo veio com o poder do alto. Antes de subir ao céu, Jesus declarou em Lucas 24:49 que os discípulos seriam revestidos de poder. A palavra usada aqui no grego carrega a ideia de quem coloca uma armadura. E entendemos na lição que não se trata de um contexto opcional, de um acréscimo opcional, mas de uma capacitação indispensável. Atos 1:8 diz, e recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas. A palavra poder, dinamis, aponta para poder em ação, como citado anteriormente. É apenas uma força interior para resistir às pressões, tanto do pecado como do mundo, como as batalhas espirituais contra as forças espirituais da maldade, mas também ousadia para pregar o Evangelho, como do episódio de Atos capítulo 4, versículo 31. Também se trata de autoridade para operar milagres, como Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Além disso, também trata-se de sabedoria para edificar a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A verdade central que podemos extrair aqui é que o batismo com o Espírito Santo tem como finalidade principal capacitar o crente para testemunhar de Cristo com eficácia. O segundo subtópico trata sobre os sinais da descida do Espírito Santo. E no relato de Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 3, nós vemos a descrição desses sinais.
como o som como de um vento impetuoso e veemente, em línguas como que de fogo. O vento remete à ação criadora e vivificadora de Deus, como Ezequiel capítulo 37, versículo 9. E o fogo aponta para uma ação purificadora, lembrando o texto de Êxodo capítulo 19, versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Um sinal de purificação e consagração. Sinais que marcam um momento único, a inauguração da igreja, como o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. No capítulo 3, ainda de Efésios, versículos 2 a 5, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi em mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos. E estes fenômenos não foram fenômenos repetitivos em cada uma das ocasiões posteriores, mas foram sinais solenes que acompanharam o início dessa nova etapa da redenção. Não se tratou de um evento isolado, emocional, e sim de um marco histórico que inaugura a atuação do Espírito Santo através da igreja. O terceiro subponto traz a evidência do revestimento de poder. Em Atos 2,4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E o livro de Atos registra essa evidência de forma explícita em 3 outras ocasiões. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. E implicitamente em outras passagens. E mesmo já tendo estudado sobre esse assunto em outras lições, momentos, é importante distinguir que o falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo não é o mesmo que o dom de variedade de línguas, mencionado em 1 Coríntios 14. Está ali requer interpretação pública. Na salvação, todo crente é selado com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Já no batismo com o Espírito Santo, o crente é revestido de poder para servir e testemunhar do poder do Evangelho. E essa distinção é fundamental para uma compreensão bíblica e equilibrada da doutrina do Espírito Santo. E chegamos ao terceiro ponto da lição, que trata da continuidade do derramamento do Espírito. Como já citamos, o evento de Pentecostes não foi um evento isolado, restrito ao passado. Marca o início de uma realidade que atravessaria gerações e que alcança a igreja até os dias atuais. E o primeiro aspecto destaca a extensão da promessa do Espírito, que é o primeiro subponto. Em Atos 2, 38, Pedro chama o povo ao arrependimento, ao afirmar: recebereis o dom do Espírito. No versículo 39, versículo seguinte, ele amplia. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. E aqui está a verdade central sobre esse ponto. O derramamento do Espírito Santo não ficou restrito ao cenáculo. Ele é promessa permanente a todos os que creem. Em Atos capítulo 10, versículos 44 ao 46, no episódio da casa de Cornélio, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles enquanto Pedro ainda pregava. Em Samaria, em Atos 8, mostra o derramamento do Espírito após a conversão daqueles que ouviam a ministração feita por Filipe. Em Éfeso, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, registra nova experiência semelhante a esta. Esses textos mostram claramente a distinção entre o novo nascimento e o revestimento de poder, embora ambos sejam obras da graça de Deus. O Espírito Santo atua tanto como regenerador, como capacitador para o servir. Uma experiência não anula a outra. Elas se complementam dentro do propósito divino. O segundo subponto nos mostra que o Espírito Santo opera com diversidade e unidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6, Paulo ensina que há diversidade de dons, ministérios e operações, mas que o Espírito é o mesmo, que o Senhor é o mesmo, e Deus é o mesmo que opera tudo em todos. A Trindade está envolvida na vida da igreja. Diversidade que não visa competição, mas cooperação. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do 4 ao 8, compara a igreja ao corpo, com muitos membros, cada um com a sua função. Na atuação do Espírito Santo, poder e caráter andam juntos, lado a lado. O falar em línguas é apresentado como evidência do batismo com o Espírito Santo, enquanto o fruto do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é descrito como o trabalhar do Espírito Santo no caráter do crente, enquanto os dons espirituais mencionados em 1 Coríntios capítulo 12 são a evidência da continuidade de uma vida cheia do Espírito Santo e da necessidade do Espírito para o serviço de Deus na sua obra. Mais uma vez, poder e caráter caminham juntos
Não basta só a manifestação dos dons, é necessário fruto. Não basta apenas dons, é preciso maturidade espiritual. O terceiro subponto destaca o Espírito que distribui dons com propósito. A palavra grega é charismata, indicando dádivas da graça. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, aprendemos que devemos servir uns aos outros, conforme o dom recebido. Os dons também não existem para a exibição pessoal, mas para a edificação da igreja e a glorificação de Cristo. O próprio Espírito distribui a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E isso nos protege de dois extremos perigosos. A soberba, mencionada em Filipenses capítulo 2, versículo 3, como também a negligência, ilustrada na parábola que Jesus conta em Mateus 25, versículo. E isso nos leva a uma outra reflexão. Temos conhecido os dons que recebemos? Estamos usando esses dons com humildade, com zelo e amor? A igreja local se fortalece quando cada membro entende que foi capacitado para servir e não para competir. O Espírito Santo continua sendo derramado. Cabe a cada um de nós viver de modo sensível, obediente e comprometido com a edificação da igreja local e a glorificação do nome do Senhor. E ao chegarmos à conclusão dessa lição, retornamos à grande ênfase estudada ao longo dessa lição. O Espírito Santo é o capacitador prometido a todos aqueles que creem. Desde o Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, sua presença não foi apenas um episódio, mas ela inaugura uma nova etapa na história da redenção, que permanece ativa em cada geração. A verdade central nessa lição é que o Espírito Santo não é apenas regenerador, mas capacitador do salvo para viver em santidade, servir a igreja e testemunhar de Cristo. Jesus prometeu o poder do alto. Pedro declarou lá em Atos capítulo de número 2 que a promessa é para todos quantos o nosso Senhor chamar. Paulo ensinou que o Espírito distribui dons, e isso confirma que a igreja não pode viver na força humana. A igreja depende da atuação constante do Espírito Santo para viver agradando a Deus e cumprindo a sua missão na terra. Cada crente depende da sua direção, da direção do Espírito Santo, e deve exercer os dons com responsabilidade e produzir frutos que glorifiquem a Deus. Aplicando essa verdade à nossa realidade, nós somos chamados a buscar a plenitude do Espírito Santo, viver nessa plenitude e manter a comunhão com Deus, ter mais sensibilidade à sua voz, dedicação ao seu serviço. Como resultado, testemunharemos com ousadia e, ao mesmo tempo, refletiremos o seu caráter dia após dia. Será que estamos vivendo apenas as memórias das experiências do passado? Será que estamos experimentando a sua atuação contínua nos dias atuais? Será que estamos disponíveis para sermos instrumentos de Deus? O Espírito Santo continua agindo. A promessa permanece viva. Cabe a nós responder com fé, obediência e dedicação ao serviço do Senhor. Tenha uma boa aula e que Deus abençoe.